Adore a Ele. Diga para Ele palavras de amor, de gratidão. Oh, o Rei dos Reis é o nosso Pai. O Rei dos Reis é o nosso Salvador. Somos tão gratos a você, Jesus, pela salvação. Somos tão gratos a você, Jesus, pela vida nova, pela vida boa, pela vida alegre que temos em você. Oh, rendemos a você a nossa vida. Rendemos a você a nossa vida. Exaltado, adorado. Exaltado, adorado. Exaltado, adorado seja o Senhor. Amém, amados. Vamos tentando devagarzinho. Louvor, muito obrigado. Daqui a pouco. Que unção gostosa, né? Amados, hoje o nome dele é exaltado e adorado. A manifestação da presença dele, amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz. Meu nome é Ana Cláudia, para quem não me conhece. Eu sou professora do Rema desde 2009. E o pessoal fala que certamente eu dei aula para Noé, né? Tá essa piadinha aí comigo, né? Ela foi professora de Noé, com certeza, né? E é um prazer estar aqui, é um prazer estar ensinando nas escolas. Amados, o Rema mudou a minha vida. O Rema muda vidas. Não é a instituição, mas a palavra que é ensinada nesse lugar. Não é impossível, amados, você se expor à unção, você se expor à palavra e essa palavra não produzir mudança na sua vida. Sabe, eu fui restaurada em muitas áreas da minha vida, no meu casamento, na área familiar, financeira. Amados, essa palavra é poderosa. E se você que está aqui, que não fez o Rema ainda, está orando para ver se é para fazer o Rema, né? Então você abre aí em 1 Timóteo, no capítulo 2. Só vou te dar, eu vim aqui para responder a sua oração. Deus me mandou aqui, deixa eu colocar meu tempo, para responder a sua oração. É 1 Timóteo, capítulo 2. E Paulo está falando ali, começa a falar sobre oração, sobre orar pelas autoridades. Peraí, deixa eu me certificar se é capítulo 2 mesmo, né? Isso. Capítulo 2 de 1 Timóteo, e ele está dizendo, antes de tudo, faça orações, orem pelas autoridades, e você vai aprender isso no Rema, uma matéria poderosa sobre oração. É uma matéria do Rema, a oração que prevalece. Você vai aprender os princípios da oração. E Paulo está falando para a gente orar pelos nossos governantes. No versículo 3, ele diz o seguinte. Ele diz assim, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso o quê? Orar pelas autoridades. Agora, olha só a resposta da sua oração. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. E não só isso, e me entenda, salvação já é algo fantástico. Quando eu digo somente, eu não estou dizendo que salvação é pouca coisa, não. É muita coisa. Ele diz assim, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, é desejo do coração de Deus que você cresça no conhecimento de Deus. É desejo de Deus que você cresça na plenitude que você precisa viver aqui. Existe uma plenitude para viver aqui, nessa vida terrena. Existe uma plenitude que nós vamos viver lá na glória. Mas existe uma plenitude aqui e você precisa entender e ter conhecimento dessa plenitude para você viver bem aqui em todas as áreas. Deus não quer apenas que a sua família e o seu casamento vá bem. Ele não quer uma área, Ele quer que toda a sua vida vá bem. Então é um desejo de Deus o conhecimento, o estudo da palavra, o se debruçar versículo por versículo para entender a palavra. Porque quanto mais eu entendo a palavra, mais eu conheço de Deus e conhecendo a Deus eu me conheço. Eu vou descobrir um propósito, eu vou descobrir a unção, um chamado, um serviço. A palavra, tem tudo na palavra, amados. Tem como ganhar dinheiro, como ter um bom casamento, tudo. Você não precisa ir para a revista 10 maneiras de agarrar um homem, não. Na Bíblia tem as 10 maneiras. A Bíblia é o nosso manual de instrução. E na instituição Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, você estuda a palavra. Amém? E nessa noite, escatologia é uma matéria,
né, que tem 14 aulas, que cada dia são 2 aulas. Uma primeira aula, intervalo e uma segunda. Então, são 14 aulas em 7 dias. Então, não dá para eu esgotar todo o assunto. Então, eu destaquei um assunto por achar que ele tem uma relevância. Porque tem um assunto dentro de escatologia, aliás, 2, que é uma doutrina básica. Abre em Hebreus. Hoje nós vamos passear muito na Bíblia, tá? E nós vamos estudar um capítulo inteiro que fala sobre, nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Na matéria, você vai saber onde é que estão as pessoas que já morreram. O que elas estão fazendo? Você faz o rema. Eu não vou explicar aqui, não. Está curioso? Não perca o rema. 2 matérias vão tratar desse assunto. Doutrinas básicas e escatologia. Então, abre lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1. Hebreus 6, 1. Posso ler? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, então existe uma doutrina que vem de Jesus para que a gente viva, para ter uma bela vida, uma caminhada fundamentada. Existem doutrinas que Cristo deixou para nós, para a igreja, para todo aquele que crê, que nasceu de novo, para que vá alicerçar, que vai dar base para a nossa caminhada cristã. Amém? Aí ele vai dizer aqui: deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos contextualizar aqui. Essa igreja, ela era formada também por judeus que deixaram o judaísmo e agora abraçaram o cristianismo. Um judeu naquela época abraçar o cristianismo, deixar o judaísmo, significava ser expulso da família, ele não ia poder vender, comprar, ele simplesmente morreu para aquela religião. Então essa igreja, ela estava com dificuldade de crescer. Então, o que eles estavam fazendo? Só estudando base. A mesma coisa, uma criança entra na escola e aprende a tabuada. Aí, no ano seguinte, aprende a tabuada de novo. No ano seguinte, ela chega lá com 18 anos e só sabe a tabuada. Então, o autor está incentivando aquela igreja. Eles já tinham feito a base. São essas doutrinas aqui: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essa é a base da nossa vida cristã. Todo crente, toda pessoa que aceitasse Jesus, ela tem que ser levada para essa base. Mas esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui, quem é que já ouviu esse assunto num domingo à noite na igreja? Pouco se fala, e é o beabá do crente. Você aceita Jesus, entra na caminhada cristã e os fundamentos são colocados. São 6 doutrinas que dão fundamento, porque tudo que cresce precisa de uma base, né? Olha só, para isso aqui estar aqui tem uma base. Tudo tem uma base, esse prédio tem uma base que sustenta o que nós estamos vendo. E na caminhada cristã também existe uma base. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto, ressurreição dos mortos, que é uma doutrina de Cristo, mas também é um assunto de escatologia. Amém? Amém. E tudo vai começar, a ressurreição, quando é que vai se dar isso? No arrebatamento. Então, eu quero que você abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Posso ler? Vamos ver lá. Vamos do 16? É melhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Paulo estava se colocando nesse grupo. E olha, a gente vive hoje e o arrebatamento está perto. Mas para Paulo, na mente dele, estava muito mais perto do que está para a gente. Porque ele se inclui nós, os que estivermos vivos,
Os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, tem um dia que chama arrebatamento. É um evento eminente. Por quê? Não se sabe a data, a hora, nada. Nós, como filhos de Deus, sabemos que vai acontecer, e fazer o rema é uma preparação para esse dia. Porque nós estamos nessa terra nos preparando para essa vida que nós vamos ter no futuro com Deus. Amém? Tudo que fizermos aqui reflete nessa vida futura. Então, o arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. Por que não é? Porque no arrebatamento, nós é que vamos encontrar com Ele. Ele não pisa na terra. Ele vai aparecer nas nuvens e vai sugar a igreja. A palavra arrebatamento vem do grego espásio. Espásio significa tirar com violência. Significa também, eu achei interessante, sequestro relâmpago. Tirar com força. Então, no arrebatamento, entre a terra e até nós chegarmos diante de Jesus, vai acontecer algo. Alguns vão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo, que morreram salvos, vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, vamos ter um corpo transformado. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria que soltasse o vídeo, por favor. Para você ter uma ideia clara do arrebatamento. Eles vão ficar bem, né? A mamãe e o papai. Sim, vão, claro que vão. Chamaram o papai no trabalho e ele não podia fazer nada, tá? O pai te falou do meu jogo? Você tá brincando? Eles vão ficar bem, né? A mamãe e o papai. Sim, vão, claro que vão. Só para você ter uma ideia bem visual do que será o arrebatamento. Então, o arrebatamento é a retirada da igreja dessa terra, desse mundo. Então, no arrebatamento, quem vai ao encontro, a igreja vai ao encontro de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi no seu nascimento.
Ele veio, nasceu, viveu aqui na terra, morreu, ressuscitou e assuntou aos céus. Agora, o arrebatamento, eu quero que você guarde isso, não é a segunda vinda. Então a gente diz, vem Jesus, não. Ele não vai vir, nós é que vamos nos encontrar com ele. O arrebatamento, a Bíblia diz que nem o filho sabe a hora, nem o dia. Mas, amados, também Paulo diz, numa das cartas em Tessalonicenses, nos capítulos, ele diz que nós não vamos ser pegos de surpresa, porque a gente sabe que ele vem. A gente não sabe o dia, a hora e o mês, mas a gente sabe. É como se você comprasse alguma coisa e a loja falasse assim, fica esperando na sua casa que a gente vai entregar. E aí ela não dá a data, não dá o dia, e você está esperando na sua casa. Se você vai sair, você fala, vou deixar fulano aqui, porque se chegar, eu tenho alguém para receber. Aí não é, o móvel chega e você, eu nem sabia, chegou aí. Não, você estava avisado, você não sabia a hora, nem o dia, mas você sabia que ia chegar. Exatamente isso que nós vivemos, não sabemos quando. Por isso, todos os dias nós devemos estar nos preparando para esse momento. Então, a igreja vai ser tirada com força, vai ser sequestrada, né, como um sequestro relâmpago da terra. E nesse momento da sua saída da terra, até se encontrar com Jesus, o nosso corpo vai ser transformado. Quando Jesus aparecer nas nuvens, né, quando ele se manifestar, vai ter gente viva. Eu vou estar viva, eu não sei você, né? Caixão, não combino com caixão, não. Né? Não vou. Eu estava no enterro da minha sogra, estava olhando o caixão descer, aí a amiga dela do lado, é o lugar onde todo mundo vai. Eu olhei para ela e falei assim, eu não. Aí ela olhou para mim assim, eu não entendo isso, você pode me explicar? Agora não é o momento, depois eu explico. Sabe, amados, eu vou falar, eita, eu vou ver o meu Cristo, o meu amado nas nuvens. Nós vamos ver ele, amados, nós estamos mais perto do que imaginamos. Estamos vivendo os últimos dias. E outra coisa, a igreja está esperando Jesus. Diga assim, eu estou esperando Jesus. Porque, amado, eu vejo dentro da igreja o povo com uma expectativa do anticristo. Ei, tu não está esperando o anticristo, não. E eu vou te dizer, para você parar com isso, a gente não vai estar aqui quando ele se manifestar. A gente só vai ver ele quando a gente voltar com Jesus, que é a segunda vinda. Aí ele vem casado com a igreja. Quando voltar, nós vamos ver ele ir para o lago de fogo e enxofre. A gente vai ver assim, ó, de relance. Era esse fulano, pronto. Não fica, vou estudar quem é, porque não sei o que é do Canadá, porque... Amado, para com isso. Se prepare, porque você está esperando Jesus. Você não está esperando o anticristo, amém? Então, existe um capítulo na Bíblia que fala sobre a ressurreição dos mortos. Eu quero que você vá lá para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E sabe, queridos, a gente está tão afastado desse assunto, porque a gente não vê pregar, né, na igreja, e de uma forma que te alegre. Nós vamos aqui falar sobre esse ponto, não para te colocar com medo, mas para te deixar alegre. Paulo dá recomendações ao final desse capítulo maravilhosas, que a gente se consola com esse assunto, que a gente se fortalece com esse assunto. Quanto mais eu sei do arrebatamento, do fim dos tempos, mais cresce o desejo de pregar para as pessoas, de fazer evangelismo, de servir ao Senhor, de dar bom exemplo, de um bom caráter, porque tem pessoas que você não vai ganhar falando, você vai ganhar com as suas atitudes. Elas vão chegar e falar assim, você é diferente, você não age assim, o que você tem? Aí tu apresenta para ela Jesus e depois apresenta logo o rema para ela já crescer sabendo a palavra de Deus. E eu vou fazer algo hoje maravilhoso, que eu acho que nos cultos, ou um culto de terça ou um de quinta, que é o culto do ensino, tem muito tempo que a gente não faz isso. Estudar um capítulo, versículo por versículo, aprofundando naquele versículo, extraindo daquele versículo tudo que ele pode nos dar, isso é maravilhoso. E no Rema você tem essa oportunidade. Nós estudamos o contexto, a história daquilo, amém? E aqui em 1 Coríntios 15, o que estava acontecendo? Por que Paulo escreveu esse capítulo sobre esse assunto? Porque estava havendo uma discussão na igreja entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram um grupo político, econômico e religioso
que não acredita, os saduceus indesistas, eles não acreditam na ressurreição e nem no ministério dos anjos. Então, os fariseus, eles acreditam na ressurreição do corpo e no ministério dos anjos, e eles estavam debatendo. E a liderança daquela igreja escreve uma carta para Paulo, contando o que estava acontecendo na igreja. A briga, a discussão, estava meio que dividindo a igreja. E estava deixando com a cabeça cheia de nó aqueles que estavam se convertendo e vindo para a igreja. Homens tão estudiosos, homens estão discutindo aquilo, um dizendo que era isso, outro que é mentira. E aí eu gosto da didática de Paulo. Paulo, ele pega o assunto, primeiro ele quer saber do assunto, depois ele coloca o que ele pregou, e ele pega a doutrina errada que está tentando se infiltrar na igreja, e pega ela e bota o povo para pensar, para raciocinar mesmo. Não é ser espiritual, vou ver com isso. Não, para raciocinar, porque você tem uma inteligência, você tem uma intelectualidade, você tem uma sabedoria. Amém? Então ele bota o povo para pensar no lógico. E depois ele vem e coloca a doutrina correta. Nós vamos ver essas nuances, né, no ensino de Paulo no decorrer desse capítulo. Então, 1 Coríntios, capítulo 15. Você está preparado? Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Tá lembrado? Eu preguei, vocês acreditaram e vocês ainda estão nele. Aí ele vai dizer assim: por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como eu vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo está falando, o que eu preguei foi a palavra, que o Cristo morreu, igual está na palavra, mas também que ressuscitou, como diz a palavra. Então, Paulo está dizendo o que ele fez de início. Ele pregou o evangelho, eles creram, e se agora eles estavam se deixando levar por outras doutrinas, é porque eles não creram de verdade. É aquele crente, né, que não morreu, só está desmaiado. No arrebatamento, esse povo vai acordar, e aí, cadê a igreja? Mas não, tu só estava desmaiado. Porque para ter Jesus e uma vida nova é preciso morrer. Amém? Aí ele vai dizer assim: depois foi visto as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou a Pedro, né? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem ou já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, Paulo está recordando, lembra que eu preguei, conforme as Escrituras, ele morreu. Mas também na mesma Escritura é escrito que ele ressuscitou. E vocês creram nisso. E aí eu tenho o testemunho dos apóstolos, e mais de não sei quantos irmãos, tem gente que está viva, que viu tudo isso que eu preguei para vocês. Uns já morreram, mas tem gente viva para testemunhar. Aí ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Tem uma matéria no Rema chamada Ministério Prático. E no Ministério Prático você vai estudar os tipos de apóstolo. Existem os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles que andaram com Jesus. Existem os apóstolos de fundamento, que é Paulo, que veio depois da morte e ressurreição de Jesus. Então ele está dizendo assim, que ele foi um apóstolo fora do tempo. Ele não é do grupo dos apóstolos do Cordeiro, mas ele fundamentou igrejas com a doutrina de Cristo. Então ele é chamado um apóstolo de fundação. Amém? Aí diz assim, ele perseguiu a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Então Paulo, peraí, vamos ver como é que tudo isso aqui começou. Como é que essa igreja nasceu? Preguei sobre a morte de Jesus, preguei sobre a sua ressurreição, vocês creram. Se tem dúvida, tem gente aí que viu Jesus, tem os apóstolos que andaram com Jesus. Ele está dizendo, se foi eu ou um deles que pregou, a gente pregou a palavra e vocês creram nisso.
Agora ele vai fazer questionamentos sobre a doutrina que estava tentando se infiltrar na igreja através dos saduceus. A não crença na ressurreição. Amém? Aí diz assim: ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Aí ele vai lá na doutrina errada. Se não há, então vamos supor que não haja mesmo. Ele está fazendo uma suposição. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Vamos pensar. Olha só. Se vocês estão acreditando que não tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E aí vai piorando a nossa vida se ele não ressuscitou. Aí ele vai dizer aqui. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, se Cristo não ressuscitou, o que eu estou pregando? Em que vocês estão crendo? Estão crendo em uma coisa vã. Vocês estão crendo que haverá uma ressurreição, que vamos ter um novo céu, nova terra, uma nova vida com Jesus. Se não tem ressurreição, nada disso vai acontecer. E outra, a gente está em perigo, porque a gente está dizendo que Deus ressuscitou Jesus. Se não há ressurreição, a gente está mentindo a respeito de Deus. Se não tem ressurreição, por que você está falando por aí que Deus ressuscitou Jesus? Olha o perigo da doutrina errada. Às vezes, amados, quando a gente se deparar diante de uma doutrina errada, questiona aquela doutrina a partir do ponto do que você crê. E é fácil de identificar. Amém? Amados, você se envolvendo com a palavra, não vai vir. Olha só, a Polícia Federal, uma vez perguntaram, como que vocês fazem para identificar a nota falsa? E ele falou, nós estudamos arduamente a verdadeira. Porque quando uma é falsa, a gente já sabe. Sabe, queridos, a gente não precisa estudar as artimanhas do diabo para saber, não, porque eu tenho que estudar, fazer demoniologia para eu saber como é. Não, você precisa conhecer Deus. Quando você conhece Deus, você entende que o diabo é nada. Você entende que Deus é muito maior. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E Paulo está dizendo sobre isso aqui. Vamos continuar. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. Ninguém aqui foi livre do pecado, se é que não há ressurreição. Porque Cristo é o primeiro. Se ele não ressuscitou, estamos inventando mentira que Deus fez que ele não fez. A nossa fé é em nada. Porque eu estou acreditando num futuro, num amanhã maravilhoso, onde eu vou reinar com Cristo. Isso tudo é balela, se não tem ressurreição. E pior, a gente ainda é pecador. Ele está fazendo aquele povo pensar. Aí ele vai dizer aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, queridos, o povo do mundo, se o mundo acabar amanhã, eu vou beber até, eu vou gastar... Eles não têm uma perspectiva do depois. Eles não têm uma expectativa numa vida melhor. Acabou aqui, acabou. Então, Paulo está dizendo, então, todo mundo morre e acabou. Vamos lá? Aí ele diz assim, 21. Visto que a morte veio por um homem... Não, peraí, 20. Aí Paulo vem com a doutrina correta. Agora ele vai explicar sobre a ressurreição dos mortos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, daqueles que morreram em Cristo, Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo poderoso. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Não é como alguém que morreu, imporam as mãos lá, a gente vê muito esses casos na Bíblia, e fulano ressuscitou. Ele ressuscitou, mas morreu de novo. Alguém me dá notícia de Lázaro, onde ele está morando? Né? Dorcas. Cadê? Dorcas ainda está bordando pano de prato por aí. Ela morreu de novo. Mas Jesus ressuscitou para sempre. Está falando desse tipo de ressurreição. Amém? A ressurreição que nós vamos experimentar.
Aí ele diz assim, Cristo ressuscitou, né? 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte aqui, ele está falando de 2 tipos de morte. Em Adão, quando o pecado foi experimentado, quando o pecado entrou no mundo, o homem morreu no espírito. Ele perdeu a comunhão com Deus. E a morte física é uma consequência da espiritual. A morte física é a morte espiritual visível. Cabelo branco, ruga, entortar, né? Aqueles negócios, ficar velho, sem poder fazer nada. Isso é consequência de uma morte espiritual. Então Adão morreu, mas Jesus trouxe vida. Nós não vamos poder, essa geração não, mas minha avó passou pelo caixão, mas ela vai ressuscitar no último dia, né? Um parente seu, sua mãe, seu pai que morreu crendo, morreu crente, ele tem a vida eterna. Nós agora temos a vida eterna, mas um dia nós vamos ser imortais. Amém? Nós vamos ver isso aqui nesse capítulo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, e então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui ele está falando de um trecho, depois que Jesus buscar a igreja volta com ele, tem os julgamentos, que nessa matéria nós estudamos sobre juízos, e aí vai ter 1000 anos vivendo com Jesus, e aí depois que Jesus governar 1000 anos, ele vai entregar tudo a Deus. Então aqui já está falando de uma coisa lá na frente, que você vai ver na matéria doutrinas básicas e escatologia, tá bom? Eu estou falando só sobre a ressurreição. Então agora ele vai dizer como é que é a ressurreição dos mortos. Outra coisa, na ressurreição existe uma ordem. Cristo foi o primeiro, depois aqueles que estão mortos, aqueles que morreram crendo na ressurreição, aqueles que morreram e nasceram de novo e vieram a falecer, eles vão ressuscitar antes de nós sermos glorificados. Aí você pergunta, meu Deus, até para ir para o céu vai ter fila. Amados, tudo isso vai acontecer no piscar de olhos. Eles vão primeiro, a gente vai logo. A Bíblia diz que nós vamos ler aqui que é um piscar de olhos. Fica tranquilo. Não vai ficar, aí a gente fica lá vendo todo mundo ressuscitar. Ai, meu Deus, Senhor, anda logo, né? Não. Amém? Aleluia. Então vamos lá. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Ao norte de Corinto, tinha uma cidade chamada Eleusis. E lá eles praticavam o batismo pelos mortos. O que é o batismo pelos mortos? A pessoa morreu sem ser batizada, sem aceitar Jesus, e aí eu vou lá, e minha prima morreu, eu vou lá, me batizo no nome dela, e ela ganha a vida eterna. Ela é salva. Aí Paulo está questionando. Aqui pertinho de vocês, ao norte aqui da cidade, há a prática do batismo pelos mortos. Se não tem ressurreição, para que estão batizando? Se vai acabar todo mundo. Sabe, ele pega a própria doutrina, as contradições da doutrina e traz para eles pensarem. Se pratica isso e não tem ressurreição, vamos parar de praticar isso. Mas quanto mais gente se batizando. E esse batismo é completamente errado, porque a pessoa em vida não escolheu Jesus. Como é que em morte eu vou fazer uma escolha por ela? Não, eu vou batizar pela minha avó, porque ela vai ter que aceitar Jesus, eu batizo e ela é salva. Deus não faz isso. Deus deu livre-arbítrio para o homem e ele só age diante daquilo que o homem permite. E aí uma coisa que você vai aprender, Deus é limitado pelas minhas escolhas. Mas foi ele, na soberania dele, no poder dele, que disse, o homem vai ter direito de escolha. E até Deus, amados, não passa em cima da nossa vontade.
Ele cria cenários, ele levanta pessoas para te mostrar o caminho certo. Mas na hora que você decide, ele respeita. Amém? Então, só um spoilerzinho, né? A gente fica, vamos orar e vamos saquear o inferno. Não vai, não. Porque quem está no inferno escolheu estar lá. Escolheu enganado, mas escolheu. Se Deus não pode tirar eles de lá, acha que eu vou saquear? Não vou, mano. Eu sinto muito. Ontem eu estava ouvindo umas músicas, e aí tem uma música que fala, eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo, e peguei tudo que me roubou. E eu lembro quando eu comecei a fazer o remo, eu ainda cantava essa música, e na igreja eu corria para lá, eu corria para cá, e o Senhor falou assim, Ana Cláudia, onde é o terreno do inimigo? Eu falei, não sei, eu já fui lá direto, vou lá, mas não sei onde é. E ó, o terreno é aqui, ó. O terreno que o inimigo trabalha é aqui. E as janelas da alma são os olhos e os ouvidos. Por isso, Paulo pega pesado, renovamente. Olha o que você está vendo, olha o que você está ouvindo. Amém? Vamos voltar aqui. Fecha parênteses. Versículo 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitará isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era uma expressão daquela época. Para o gentio. Eles tinham essa expressão, vamos comer e beber, porque amanhã a gente morre mesmo. Porque o gentio, o pecador, não tem esperança de nada. Então, Paulo usa essa expressão. Se tudo que eu fiz foi em vão, porque o que Paulo fez foi acumulando tesouros lá em cima, não é isso que Deus fala? Que nós temos tesouros acumulados onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrói. Então, o que Paulo fez aqui foi visando um futuro. Até ele suportava o que ele passou e ele falava assim, essa leve e momentânea tribulação não vale o peso de glória que está preparado para mim. Era com isso que Paulo se consolava, das pisas que levava, das pedradas que levava, era sobre isso. Então ele está dizendo assim, olha, se não tem ressurreição, bora comer, beber, que amanhã a gente morre. Aí ele diz assim, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Então Paulo falei, não fica de conversinha com quem não crê do jeito que você crê. Respeita, mas você não tem que estar associado, porque conversinha vai corrompendo aquilo que está dentro de você. Vai colocando dúvidas na sua mente. Amém? E aí ele diz assim, e outra, vocês estão discutindo isso na frente de recém-convertido. Vocês estão fazendo confusão na cabeça dos novatos na fé. E isso é vergonhoso. Homens dotados de saber, dotados de doutrina, são dotados de um palavreado, tendo essa discussão na frente de novo convertido. Que vergonha. Aí Paulo agora vai, depois que chamou atenção, ele sentiu a necessidade de explicar o que acontece na ressurreição dos mortos. Você está recebendo? Está tranquilo? Vamos lá. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos e em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. O que aconteceu conosco? Para que nós tivéssemos a vida de Cristo, nós precisamos morrer para o mundo. Foi necessário morrer para a nossa vontade, para o nosso ego, para o nosso conhecimento, para a nossa soberba, para os nossos costumes, para os nossos hábitos, para viver para Deus. O que é viver para Deus ou viver para Cristo? Andar de acordo que é o modo de Cristo. Lá em Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino de Deus? É buscar a maneira de fazer como o reino faz. No mundo, né? Quanto você quer ter muito, então guarda, retém. No reino de Deus, quanto mais você dá, mais você tem. Olha a diferença. Então, quando nascemos de novo e morremos para as coisas do mundo, nós precisamos conhecer como é que é o sistema.
Eu estava no Japão e eu amo refrigerante, gente, olha. Me desculpe os nutricionistas, mas no sábado eu não dispenso a minha coquinha zero. Oh, eu estou bebendo muito menos agora, só no sábado que eu estou tomando. E no Japão é uma infinidade de refrigerante. Aí eu pensei no restaurante. Eu vou pegar um copo, vou pegar um prato, vou botar os copos dentro do prato e vou pegar de todas as máquinas. Quando eu terminei de encher, que eu vim assim, o restaurante parou. Aí ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Aí eu fui para a mesa, aí o missionário, racha a minha cara. Aí o que aconteceu? Não se faz isso no Japão. Você quer tomar todos, não tem problema. Você vai lá, pega e volta. Terminou, vai lá, pega e volta. No Brasil não ia ter problema fazer isso. Na África, na Angola, rasgar, você está lá preenchendo um papel, uma ficha de inscrição. Deu errado, aqui a gente rasga e joga no lixo, tem problema? Lá é falta de respeito você rasgar um papel na frente de outra pessoa. Você está entendendo? Então o reino de Deus tem a maneira de ser, a maneira de viver, a maneira de falar, de vestir, de se comportar, e que a gente precisa aprender. E o Rema está aí para te ajudar nisso. Amém? Então vamos continuar aqui. Então, e ele diz assim, a semente que planta, antes dela nascer, ela precisa morrer. E a semente que se planta não é igual ao fruto que vai dar. Por exemplo, um caroço de manga, pensa em um caroço de manga, é igual a mangueira? Não, mas dentro do caroço de manga tem uma mangueira. Então, esse corpo aqui é completamente diferente do que a gente vai ter. Eu digo de ser um corpo ilimitado, porque o corpo vai ser o mesmo. A gente vai chegar lá. Vamos lá, vamos caminhar. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Deus é um Deus criativo. E aqui morre aquela teoria de que o homem veio do macaco. Ele está dizendo que ele deu corpo a cada um como aprouve. E amados, cada estrela, são bilhões e bilhões de estrelas, elas não têm o mesmo brilho. Você pode confiar nesse Deus? Amados, não sei se você teve a oportunidade de ver a neve. Eu coloquei os floquinhos assim, todos que eu consegui colocar, nenhum é igual ao outro. É a coisa mais linda, um floco de neve, é daquele jeito mesmo que a gente vê nos desenhos. É uma coisa assim, é impressionante. Aí a gente tem uma conta para pagar, duvida que esse Deus, que faz um floco de neve, uma estrela, não acredita que, não, essa conta é grande demais para Deus, essa enfermidade é demais para Deus. Olha a grandiosidade de Deus, amados. Amém? Vamos lá. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Na corrupção o quê? Um corpo que envelhece. Um corpo que está se corrompendo a cada dia por conta de uma morte espiritual. Aí ele diz, na corrupção, e ressuscita-se na incorrupção. Quando nós ressuscitarmos, amados, não vai ter ruga, não vai ter cabelo branco, não vai ter dor nas juntas. Sabe, estudando sobre isso, a ciência, ela diz que o homem, ele está perfeitamente pleno nas suas faculdades mentais, fisiológicas, aos 30 anos. Então, até 30 é uma subida. Depois de 30, começa aquela descida que cai tudo, né? Meu Deus do céu. Então, Adão foi criado adulto. Diante dessa descoberta da ciência, Adão foi criado perfeito. Então, a gente crê que com 30 anos. Então, nós vamos ressuscitar com um corpo de 30 anos. Porque, amados, cabelo branco é imperfeição. Ruga é imperfeição. A minha avó, ela tinha todos os ossos retorcidos por causa da artrose e a coluna envergada. Meu Deus, não tem cabimento ela ressuscitar com aquele mesmo corpo. Amém? Amém. Eu sei, né? Você respira, desentala. Quando você estiver entalado, meu Deus, o que ela está falando? Dá um aleluia, que negócio desse. Mas eu estou te mostrando como é que é no Rema, tá bom?
E no Rema a gente não tem tanto tempo, também não vou falar que tem, mas é um tempo um pouco maior, né, para a gente desenvolver o assunto. Semeia-se corpo em desonra, ressuscita-se em glória. O nosso corpo ressuscitado vai ser um corpo glorioso. Nós vamos ser dotados de uma glória que vai aguentar ficar na presença plena de Deus. Porque olha só, pensa comigo. A gente experimenta a unção que a gente experimenta aqui na terra é um negocinho desse tamanho comparado à plenitude. A gente cai, a gente fica com as pernas bambas, não é assim? Aí imagina passar a eternidade, toda vez que vê Deus cai. Então nós vamos receber um corpo de glória. Um corpo glorioso, um corpo que não vai ter corrupção, não vai envelhecer, um corpo ilimitado. Como que é um corpo ilimitado? Hoje você precisa dormir? Ou tem alguém aqui que não dorme nunca? Você precisa dormir. Você precisa beber água? Você precisa comer? Precisa. Com o corpo novo, a gente não vai ter essas limitações. Aí tem crente que fica, principalmente os gordinhos, né? Fica triste. Não vai comer. Meu filho, vai comer se quiser. Você não vai sentir necessidade. Depois, faça a matéria, que você vai saber depois como é que a igreja vai ficar nessa terra. Você vai comer se for preciso comer, mas fome, você vai dormir se você quiser. Ah, Jesus, eu quero dormir um pouquinho, pronto. Mas sentir sono, cansaço, não vai. Amém? Outra coisa, esse corpo que nós vamos receber, não vai ser um corpo com um olho aqui, 4 pés, não. Vai ser exatamente o corpo que você tem, no caso que eu tinha com 30 anos, que você teve vai ter com 30 anos. Amém? Olha só, a Bíblia diz que o que está dentro vai revestir o que está fora. Se eu coloco... Isso aqui é um? Isso aqui é um? O que é isso, gente? Precisa de ajuda? Se eu encapar esse celular de preto com bolinhas brancas, botar um laço, virou uma panela de pressão? Você ainda consegue ver que é um celular? Assim é o nosso corpo. Nós vamos receber um embrulho novo, mas vai ser você, né? Agora, se com 30 anos tu era gordinha, melhor fazer... Eu fico, Senhor, tem que fazer dieta, porque eu não quero ficar a eternidade gordinha, não. Brincadeira, só para descontrair. Vamos lá. Aqui, ó, comigo. Ai, meu Deus, espera, onde é que eu estou? Semeia-se, desonra, ressuscita-se em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Né? Não sentir fome, não ter necessidades fisiológicas que a gente tem nesse corpo, porque esse corpo foi criado do pó da onde? Do pó da terra. Né? O primeiro foi do pó dessa terra. Esse novo homem que vai nascer igual, é celestial. Tal qual é o celestial. Tal qual Jesus é. Nós vamos chegar nesse versículo. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, nosso corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Vai ser um corpo glorificado, mas vai ser um corpo palpável. Ninguém vai virar fantasma. Não. A gente vai ter carne, osso, vai ter normal, só que é um corpo dotado do que está dentro. O mesmo que encapava Adão. Adão andava pelado pelo jardim e nem percebia, porque ele tinha mais consciência do ser espiritual do que do carnal. O dia que ele pecou e ele viu que estava nu, ele teve uma percepção trocada. Agora ele tinha mais consciência do corpo físico do que do espírito. Então, aquilo que estava em Adão por fora vai estar dentro de nós. Que a Bíblia diz que ele geme, ansiando o dia que vai nos revestir. Amém? Aí ele vai dizer assim, onde é que eu estou? 44. Natural ressuscita espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Lembra lá? Formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente. Aí ele diz assim, o último Adão, ou Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Então, primeiro somos naturais, para depois sermos espirituais.
porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais. Está falando de nós agora nesse corpo. Homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Um dia vamos ser como ele é. Amém? E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Paulo está se incluindo mais uma vez nisso aí. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aí nós vamos ser seres imortais, amém? Vida eterna nós já temos hoje, imortalidade é para o futuro. Nós estamos vendo esse futuro agora. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no conselho de Paulo: portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, amados, esse é o futuro que nos espera. Aí em escatologia e em doutrina você vai saber o que vem depois e o que vem muito depois disso. Amém? Olha só uma característica do nosso corpo. Vai lá para João 20, 27. Peraí, deixa eu ver se é isso. João 20, acho que é 27. Não, peraí. 20, 26. João 20, 26. Amados, o nosso corpo, porque nós vamos governar esse mundo com Cristo. A igreja governará o mundo com Cristo. E nós vamos ser dotados de algumas qualidades nesse novo corpo. Uma delas é a capacidade de velocidade, acima da velocidade da luz. Porque vai que eu estou no Japão, Jesus me chama lá no Maranhão. Ana Cláudia, eu preciso de você no Maranhão. Apareço no Maranhão. Hoje, isso se chama ser trasladado. E isso é uma capacidade do Espírito. É uma manifestação do Espírito. É quando ele quer para um fim proveitoso. Nós vimos, Filipe pregando para aquele eunuco. E aí, quando ele prega, o eunuco fala: eu quero ser batizado. Ele batiza. Quando o eunuco sai da água, Filipe saiu daquele lugar e foi aparecer em outro lugar. Isso chama ser trasladado. Mas um dia, nós é que vamos controlar isso. Nós vamos ter essa capacidade de fazer quando for necessário. Fecha a boca, segura o queixo, mas é isso mesmo. Agora lá em João, outra coisa que o nosso corpo vai ter a capacidade de fazer. Lembra que o nosso corpo não vai ter limite para ele? Não vai ter limite. Sabe, queridos, hoje ainda somos limitados porque estamos nessa casa aqui. Mas com o corpo glorificado, essa incapacidade morre. Agora nada é impossível, nós não temos limites. Olha um limite aqui, versículo 26. Passados 8 dias que Jesus tinha morrido, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, diga, as portas estavam trancadas. Diga, estava tudo trancado. Diga, trancado. Por quê? Jesus tinha morrido, eles estavam com medo do povo. E agora ele morreu, esse povo vai acabar com a gente. Então eles foram para um lugar, se reuniram ali e fecharam as portas com medo.
Olha só, a Bíblia, cara, quando a Bíblia diz alguma coisa, por que diz, Deus inspirou para dizer que as portas estavam trancadas? Eu não estou dizendo nada, tira a sua conclusão. Olha só o que ele vai falar aqui. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Da onde que ele apareceu se as portas estavam trancadas? Não sei. Respira, respira. Respira. Nós vamos ter um corpo que vai atravessar a matéria. Tá bom, faz o remo que tu vai crer nisso. Abre lá em 1 João. 1 João, eu estou encerrando com esse versículo, que o meu tempo já acabou. 1 João 3, 2, deixa eu ver. Isso. 1 João 3, 2. Sabe, queridos, nosso carocinho de feijão é muito limitado. Por isso que Deus se revela a nós pelo Espírito. Porque se ele pudesse revelar na mente, ele não seria tão grande quanto a Bíblia diz que ele é grande. Então nós entendemos Deus aqui, mas vai chegar um tempo, amados, que até isso que a gente fica, não imagino eu voando por aí, parece coisa de super-homem, né? De Homem-Aranha, eu atravessando a parede, sabe? Porque a nossa mente ainda é limitada a isso aqui. Mas nós vamos ter uma mente tão poderosa, sabe essa parte da mente que os médicos dizem que a gente não usa? Vai usar na ressurreição, no corpo glorificado, eu tenho certeza disso. Olha o que ele diz aqui. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Hoje nós somos filhos, mas nós vamos nos manifestar de uma maneira completamente maravilhosa. Aí ele diz assim, sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Quem que a gente está esperando? Jesus, ele vai se manifestar aonde? Nos céus, nos ares, nas nuvens. Então ele está dizendo, quando ele se manifestar, vai acontecer qual evento? Arrebatamento. No arrebatamento, do momento que eu saio da terra e parar na frente de Jesus, o que nós vamos receber o que estivermos vivos? Um corpo glorificado. E os que estiverem mortos vão ressuscitar e receber o corpo glorificado. Aí ele diz assim, ó, ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Jesus tem um corpo glorificado. Jesus tem um corpo poderoso. Paulo diz lá em 1 Coríntios que ele é o primeiro dos mortos. Ele é o primeiro da ressurreição eterna. Então nós vamos lá, teremos um corpo, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém? Você pode ficar de pé? Oh, glória. Você foi abençoado nessa noite. Você absorveu. Amados, aquilo que você não entendeu, o Espírito Santo habita em você para te explicar. Amém? Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor pela palavra dele, por esse banquete dessa noite. Nós estamos saindo daqui muito bem alimentados nessa doutrina da ressurreição. Eu oro para que essa palavra se levante poderosamente dentro de você, mudando o que precisa ser mudado, abalando aquilo que é abalável, em nome de Jesus, e que você cresça e abundantemente sirva ao Senhor, sabendo que Deus é um bom pagador, que Deus não vai deixar nada para trás, amado. Pai, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu nome, somos tão gratos por essa palavra ter chegado até nós. Obrigado pelos homens e mulheres que disseram sim para você, para que hoje essa palavra estivesse nos alcançando. Somos gratos pelo Espírito Santo, que está trabalhando dentro de mim e dentro de cada um aqui, explicando e sanando as necessidades pessoais. Nós te adoramos, te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. E diga assim, eu vou subir. Eu vou subir. De novo, eu vou subir. Eu vou subir. Amém. Diga assim, eu não vou experimentar caixão. Eu não vou experimentar caixão. Diga, você arrebatado. Amém. Muito obrigado. Senta, a diretora, tem alguma coisa para falar? Não? Assim, só me ajuda a descer. Me ajuda a